É um assunto que muitas vezes é tabu para o homem. É muito importante na medicina em geral, né? Que é a questão de valores, assim. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem um departamento específico para adolescente, para propagação desse conhecimento de que tem que ir ao médico mesmo que tu não sinta nada. E em todas as faixas etárias, as nossas intervenções, elas são sempre muito resolutivas, né? As maiores patologias cirúrgicas em crianças, a maior parte, são urológicas. Agora, todo mundo praticamente só fala de robótica. Que ainda não tem inteligência artificial aplicada ao robô, que é uma coisa que vai surgir. Ele é importante que a gente fique falando para incomodar mesmo, para que eles se deem conta de que eles precisam ir ao médico. E o paciente infartado com cirurgia de revascularização 42 anos, por abuso de testosterona. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marycast. Esse espaço que tem como propósito conectar, contar histórias verdadeiras de médicos para inspirar e para fazer uma transformação também. Hoje eu tenho o prazer de fazer um episódio especial. Como eu fiz em outubro, o Outubro Rosa, hoje a gente está fazendo Novembro Azul, que é um mês destinado ao cuidado do homem, da saúde do homem. E por isso, eu tenho aqui 3 convidados mais que especiais, que é o Dr. Caio Schmidt, o Dr. Marcelo Bica e o Dr. Arthur Trapp, que são urologistas, colegas de consultório, e que a gente vai ter um papo muito legal aqui. Gente, para quem gosta de conteúdo nesse estilo, se inscreve no canal do YouTube, do Marycast Oficial, ativa ali o sininho para receber as mensagens e segue também no Instagram o Marycast. E antes de mais nada, gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado, Mary. Acho que vai ser um papo muito bom, assim, acho que vai ser bem legal, Com certeza. bem bacana mesmo, assim, porque é um assunto que muitas vezes é tabu para o homem. Acho que hoje muito menos que antigamente, mas ainda tem, né? A parte de cuidado da sexualidade masculina, de se enxergar, né, como um paciente. Então, acho que a gente vai poder conversar bastante sobre isso. Tá. Antes de começar esse bate-papo, eu quero dar um presente. Vou dar um presente. Para um de vocês, todos vão receber o presente. Caio, por favor, receba Tá. o presente. Obrigado. Todos depois Obrigado, vão receber. Mary. Obrigado. É da Sueli Sarmento, marketing médico. É a agência que cuida das minhas redes sociais. E eu tenho também o patrocínio da Medfin, que é uma empresa de contabilidade. Bonito, legal, né? Obrigado, Mary. Bonito. Obrigado. E do programa Bem Atender, que é o programa que a gente faz treinamento para as clínicas, que a Muito gente legal. inclusive fez para vocês. Mas queria agradecer o convite, Mary. É uma satisfação estar aqui, né? Conhecendo o teu estúdio. Está muito bonito o estúdio, né? E já acompanho o Marycast há algum tempo. E particularmente aqui é um privilégio estar nesse podcast, né? Ao lado de pessoas que eu admiro muito, né? Que são amigos, né? São colegas de profissão, enfim. O Caio, o Arthur, né? O Caio há muitos anos lá, né, Caio? Que a gente trabalha junto tempo. aí. Então vamos se entregar aqui. E realmente é importante manifestar o privilégio de estar aqui ao lado deles, né? Que são pessoas que eu admiro, além de ser excelentes profissionais, são pessoas, e a gente daí já entra talvez num assunto que é muito importante na medicina em geral, né, Mary? Que é a questão de valores, assim, na realidade, hoje o mundo está muito, assim, tecnológico, né? São muitas novidades, a informação é muito rápida, né? E às vezes as pessoas perdem um pouco as coisas que são mais essenciais na vida, que são justamente valores, né? E aí entra uma coisa que eu queria já perguntar para vocês. O momento de vocês 3 estarem juntos, né? O Arthur é um urologista mais jovem, né? Mas que entrou na equipe, que provavelmente tem os mesmos valores de vocês. Sim, e isso é sem dúvida. fundamental para poder trabalhar no mesmo consultório, né? Na mesma clínica, que é uma clínica tradicional de Porto Alegre. A Cal é uma clínica que tem há muitos anos, vem meio que passando de urologista para urologista, né? O conceito Sim. de uma clínica de seriedade, né? Que trabalha a urologia, eu acho, Sem que de uma dúvida. forma muito... 23 anos, né, Caio? Faz bastante tempo e quando a gente buscou um novo colega, uma nova parceria,
a gente também foi procurar alguém que tivesse o nosso perfil, né? E o Arthur já trabalhava um pouco com a gente em algumas cirurgias, e então a gente percebeu nele características que a gente preza muito, né? Então, eu acho que a gente tem ali um time muito parecido na linha de trabalho, na linha de cuidado do paciente, então isso faz com que o clima ali seja muito agradável de trabalhar, né? Eu acho que a gente conseguiu aliar, assim, valores éticos, né, e profissionais muito parecidos, né? Acho que a gente consegue trabalhar muito bem a parte técnica, né, de como que cada um aborda seus pacientes. Eu acho que não fugimos muito um do outro, assim, acho que é tudo meio próximo, mas a parte fora disso também, a parte ética, das 4 linhas ali do atendimento ao paciente, a gente é muito parecido no pensamento também, assim. Isso ajuda muito. Com certeza. Ajuda muito. Uma coisa que também eu queria perguntar para vocês, entrando na parte do assunto de acolhimento do paciente, tá? O paciente homem, eu acredito que funciona diferente da paciente mulher. Mulher normalmente é mais preocupada com a saúde, é mais ativa nos exames de prevenção e de mais decidida, né? E a gente é mais decidida. O homem muitas vezes precisa ser empurrado até pela companheira para que vá ao urologista uma vez por ano. O que vocês têm para me dizer sobre a importância disso, sabe? Já que a gente está num mês que é tão importante, né? E quais são, assim, os maiores tabus? Porque ainda tem tabu, ainda tem mito sobre isso. Sim. O que vocês têm para me dizer disso? Eu acho que a mulher, ela reúne, assim, 2 características que fazem com que ela procure mais, tenha mais iniciativa em procurar cuidar da sua saúde e também, consequentemente, da saúde do marido, dos seus próximos, né? Que é, primeiro, uma questão biológica, talvez até genética, né? De uma característica muito presente na mulher, que é o cuidado, né? Que é a questão do cuidado com os filhos, né? A maternidade. Eu acho que isso, de uma certa forma, imprime à mulher essa característica já nela, né? E existe uma outra questão cultural também, né? Eu acho que desde muito pequenas, as meninas, né? São mais envolvidas no seu autocuidado. Existe a questão da própria menstruação, que é um marco na vida da mulher, e ela precisa, então, cuidar de si, né? Então tem aquela conversa com a mãe, né? Então a gente percebe isso muito claramente, Mary, assim, no dia a dia. Muitos homens, né, Arthur, são levados pela namorada ou pela a esposa, enfim, a consultar, porque os homens têm um pouco mais de receio, sabe? Aquela coisa, ainda tem um pouco de sentimento assim, o que será que eu vou encontrar? Né? Tem que fazer exames. Tem a questão da privacidade também, mas eu acredito que seja mais talvez um receio de encontrar alguma coisa, alguma doença, né? Ou passar por um exame que seja um exame que tenha algum tipo de desconforto, que ele possa imaginar isso, né? Tá, e isso é uma coisa que eu também quero perguntar. O exame padrão para detectar o câncer de próstata são 2, né? É o exame de sangue do PSA e o exame de toque. Sim. O receio do exame de toque existe ainda, porque ele deve ser um exame tão rápido como uma mulher quando faz um exame ginecológico, talvez mais rápido ainda. Muito mais rápido. Ele dura 10 segundos, 15 segundos, 5 segundos. Ele é muito mais rápido, mas ele tem essa questão, acho que muito mais cultural, que eu acredito que daqui uns 20, 30 anos não vai existir, porque eu acho que esse tabu com a geração nova já caiu, porque a gente vê os meninos mais preocupados com a sua saúde, a gente vê os pais de hoje vendo que precisam levar os seus filhos. Então a gente já vê um pouco mais de adolescente frequentando o nosso consultório. Isso é uma coisa muito boa. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem um departamento específico para adolescente, para propagação desse conhecimento de que tem que ir ao médico mesmo que tu não sinta nada. Então acho que isso vai mudar. Mas hoje em dia ainda tem muito dos homens da faixa etária atual que a gente precisa ter cuidado, que é dos 50 anos em diante. E essa faixa etária não foi educada dessa forma. Então, essa faixa etária, quando ela deixou de frequentar o pediatra, ela não precisou mais ir em médico nenhum.
Então ela só foi em médico quando ela teve algum problema de saúde. E ela vai levar esse histórico, essa educação adiante. Ou seja, se aos 45, 50 anos eu tô bem, não tem por que eu ir no médico. Já a menina, como o Marcelo falou, menstruou, os pais levaram ela no médico, ela começou a ir todos os anos. Quando ela chegou nos 30, 35, é só mais um ano que ela vai de novo. Claro. E os homens não. E quanto ao câncer de próstata, a faixa etária, quanto mais velho o homem é, a tendência é aumentar esse percentual. Sim. Mas tem casos, por exemplo, no câncer de mama, que a idade baixou muito. Hoje em dia se encontra pessoas de 30 e poucos anos já com câncer de mama em tratamento. Isso está acontecendo também no público masculino? Como é que está isso? Eu acho que a gente tem procurado mais, né? A gente tem achado mais câncer de próstata em paciente mais jovem, mas também é que o que o Caio vinha falando ali, que o paciente também está vindo mais jovem para a gente, né? E com certeza, quanto mais velho o paciente vai ficando, mais frequente a doença vai sendo, né? Então, acho que a gente tem procurado mais em pacientes jovens e acaba encontrando. Parece mais. Eu acho. O diagnóstico, né? Eu não saberia a estatística de cabeça, mas eu não vejo uma população com o diagnóstico de câncer de próstata mais novo do que sempre teve. Eu não faço diagnóstico em homens mais jovens. Com 40 e poucos anos não é frequente. O homem mais jovem que eu já tratei com câncer de próstata, ele tinha 43. Eu acho que o teu é mais novo que o meu, 42. Né? 42. Mas é raro, né? Mas é muito raro. Já as mulheres, não. As mulheres estão tendo câncer de mama mais cedo. Inclusive, existe já uma preocupação com o câncer de intestino, que esse está aparecendo mais cedo ainda. Que loucura. Então, são coisas diferentes, né, do que o câncer da próstata. O que a gente tem percebido é que os homens estão chegando mais cedo. Acho que uma questão importante também falar, aproveitando o gancho que a gente falou sobre o adolescente, né, sobre os cuidados desde mais cedo, falar um pouquinho sobre a urologia, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo, às vezes não entendem muito bem a especialidade, associam muito com próstata, né, Mary? E na realidade existe até um autor inglês que caracteriza o urologista como um cirurgião que né, com habilidade, mas associado ao cuidado de um médico de família, né? E na verdade a gente reúne um pouco dessas características de ser o médico do homem, né? Mas o urologista vai além disso. A urologia então trata todas as patologias e não só doenças, mas trata tudo aquilo que a gente pode melhorar em termos de qualidade de vida do aparelho urinário dos homens e das mulheres e do aparelho reprodutor masculino. E o urologista, ele participa da linha de vida desde antes do nascimento, quando a gente trata a infertilidade, por exemplo, na primeira infância, para o pessoal que está em casa entender, as maiores patologias cirúrgicas em crianças, a maior parte, são urológicas. São urológicas, sim. Passa pela adolescência, né? Então a descoberta sexual, infecções sexualmente transmissíveis, até chegar na vida adulta, então, em toda essa constelação de situações envolvendo o aparelho urinário, desde incontinência urinária, cálculo renal, a toda a parte oncológica, né? Então câncer de próstata, de bexiga, de rins, né? Então o urologista ele tem todo esse aspecto que trata da linha de vida desde antes do nascimento até o idoso, que é uma população muito grande, né? Que a gente acaba... Que tem as incontinências e tudo que tem então, que ser tratado. Não existe nenhum tipo de pessoa, né? Não tem nenhuma classificação, se é por idade, se é por sexo, se é por raça. Não existe nada que a gente não trate pelo menos uma parte. Então, isso é o bonito da urologia, é que o nosso consultório, ele é zero monotonia, né? Sim, ele tem de tudo. Ele tem criança, ele tem adolescente, ele tem adulto, tem idoso, e tem homem e tem mulher. Então, isso é muito bacana, assim, da nossa especialidade, porque às vezes a gente lida com situações muito diferentes num mesmo tarde de consultório, num dia de consultório. E é um paciente que, às vezes, ele chega por uma queixa
E vai ser acompanhado o resto da vida por outros. Isso. outras E vai pessoas. trazendo a família. E é uma situação muito comum, isso eu ia comentar. A gente tá ficando mais velho, né, Caio? Já tem aí 20 e poucos anos de medicina, a gente já tá atendendo o avô, daí o pai, agora, né, o neto. E o Arthur vai ver isso, né? O Arthur é mais jovem, mas a gente vai atendendo, enfim. E a esposa, o sobrinho, daí Gerações vem diferentes. vindo várias gerações, né? É muito legal. A gente E é a muito questão fã da urologia. Não, e para completar, assim, a gente atende todas as faixas, né? E em todas as faixas etárias, as nossas intervenções, elas são sempre muito resolutivas, né? A gente consegue resolver muita coisa, Isso. né? Seja com cirurgia ou seja com tratamento clínico, né? E eu tenho visto assim, ó, pelo que eu conheço vocês, eu imagino que essa consulta seja muito empática também, porque isso é uma coisa muito importante para o médico. Ah, sim. Principalmente o médico urologista. Sim, esse é um valor Tem que muito saber importante. Sim, escutar, sim. acolher, né? Muito e a importante partir isso daí que tu tá criar falando, Mary. esse elo. Porque, como eu falei no início, num mundo hoje super tecnológico, super na era da informação, né? Em que todo mundo tem a conduta médica na ponta do chat GPT, né? Então, bota lá qualquer pessoa, não precisa ser médico, né? O que o médico vai fazer diferença? O médico vai fazer diferença em passar tranquilidade, confiança, segurança, e ele só vai conseguir fazer isso com empatia, se comprometendo com o paciente, de verdade, tu entende? Então, a tecnologia que surge, hoje nós temos, a urologia tem uma outra característica que ela é muito alinhada com tecnologia, né? Sim. A cada ano surgem tecnologias novas, que daí a gente tem que aprender, né, a fazer lasers novos, cirurgia robótica, exato. Então, assim, toda essa tecnologia, ela é usada em prol do paciente. E dentro desse arcabouço de valores, porque os objetivos são os mesmos que a gente tinha quando a gente fazia cirurgia aberta, né, cirurgia laparoscópica, é trazer tranquilidade para uma família. E agora nós vamos falar nisso, né? Na história da urologia aqui, isso é uma coisa que me encanta, né? Vocês começaram, existia a cirurgia aberta, depois veio a laparoscópica e hoje a gente está falando de robótica. Exato. Há 10 anos é a robótica. Agora, todo mundo praticamente só fala de robótica. Quando fala, por exemplo, em câncer de próstata, coisa, porque é o padrão ouro, né? Isso. Como é que foi para vocês essa mudança, essa evolução e como é que está a robótica hoje? Aqui a gente tem 3 gerações daí. Porque eu e o Marcelo, a gente pegou uma transição. Porque quando eu cheguei na urologia, a laparoscopia já estava forte. O Bica pegou o início da laparoscopia. A minha e o turma Arthur de já pegou o robô. Eu saí da residência já certificado em cirurgia robótica. Então são outra coisas, geração. são gerações diferentes. Claro que eu precisei cumprir os protocolos todos, mas a certificação, quando eu terminei a residência, eu já tinha feito. E a minha turma de residentes, completamente diferente. eu acabei em 2002. Foi a primeira turma que fez cirurgias laparoscópicas, ou seja, a gente estava engatinhando. O Caio se formou um pouco depois, ele já pegou a coisa mais, né, Caio? Já foi mas mais a gente está frente. falando aí num espaço curto de tempo para dentro. 23, 24 Se a anos. gente for falar dentro do universo científico, isso é um período curto. Sim. E o tamanho da loucura, né? Porque a cirurgia robótica hoje não só faz a robótica presencial, como já dá para fazer à distância, né? Isso. Sim. E isso são coisas que agora eu acho que a velocidade da mudança e muita coisa facilitou, né? O telefone celular facilitou a nossa vida, a internet facilitou. E hoje, às vezes, quando nós 3 operamos juntos, e quando a gente está fazendo uma cirurgia robótica, a gente fica conversando entre nós e pensando, nossa, como é que a gente fazia isso antes, sem a robótica, e agora a gente não consegue mais fazer para trás, porque a gente sofria demais para fazer várias cirurgias, várias preservações que a gente queria fazer, e hoje a gente está com uma facilidade enorme para fazer o que a gente sempre quis fazer, só que agora a facilidade está muito grande. E aí eu queria também perguntar para vocês o seguinte, ó, dentro da cirurgia robótica, quais são os principais benefícios para o paciente?
A cirurgia... Pro médico eu sei que tem benefício, pelo menos Sim. ele pode estar... ergonomicamente, a gente fica mais confortável. Bem Trabalhando, né? Isso aí. Assim, ó, Mary, o que acontece? A cirurgia, ela sofreu uma grande disrupção, digamos assim, um grande impacto com o surgimento da laparoscopia. Final dos anos 80 e início dos anos 90. O que é a laparoscopia? O pessoal às vezes não entende muito bem, né? Antes nós fazíamos incisões, cortes, né, no abdômen, enfim, que é a nossa área de trabalho. Até tinha uma frase célebre, né, que se dizia na época: grandes incisões, grandes cirurgiões. Né? Hoje a gente pode inverter, né? Pequenas incisões, grandes cirurgiões. Mas enfim, então quando surge a laparoscopia, ela modifica aquela, por exemplo, vou dar um exemplo de uma cirurgia do aparelho digestivo, de vesícula, né? Que era um corte grande aqui embaixo da costela e passou a ser furinhos no abdômen. Isso modificou muito a recuperação dos pacientes. Diminui sangramento, né? A recuperação passa a ser mais rápida, o retorno ao trabalho, né? Então, tudo isso a laparoscopia já trouxe, né? Enfim, de avanço nesse processo. O que a robótica traz é uma melhor qualidade dessa cirurgia laparoscópica. Porque ela não deixa de ser laparoscópica, porque ela também tem estocado. Isso, mas ela tem os furinhos. Continua a cirurgia dos furinhos. Continua os furinhos. Só que a grande diferença é que a gente enxerga muito melhor, porque a visão na laparoscopia era num monitor, como esse aqui, né? Uma visão bidimensional. Ou seja, nós não tínhamos profundidade. Não tínhamos, né? Porque às vezes a gente faz ainda, né? Cirurgia laparoscópica. Na verdade, é uma profundidade adaptada no cérebro. Exatamente. Aprende a ver assim, porque a gente vê TV assim. Videogame. Eu aqui, por exemplo, assim. eu sei que essa caneca ela tá mais longe que esse microfone, né? De forma nítida, né? Porque é a visão binocular. Sim. Então, isso na laparoscopia a gente não tem muito. A gente tem que construir essa imagem. Na robótica, a gente tem uma visão 3D, em Ultra Full HD. Então, a gente enxerga como se estivesse enxergando. Olho nu. Tudo. E o movimento das pinças que é bastante diferente. A laparoscopia, ela só tem basicamente 2 movimentos: abre e fecha e rotação. A robótica tem um movimento de punho na ponta das pinças. Habilidade. O que nos permite, é isso que o Dr. Caio falou, né? Que o Caio estava falando sobre dissecção dos nervos, preservação dos nervos, preservação da ereção, de uma forma mais... qualificada, né? Enfim, mais assertiva. O que é uma coisa que está diretamente ligada à qualidade de vida do paciente. Aí vem o benefício, entendeu? Hoje, por exemplo, se tu vai fazer uma cirurgia robótica em próstata, tu consegue dar uma chance melhor de o paciente ter menos complicações, seja ela na sua função sexual, seja na sua função urinária. Então, a robótica, ela trouxe muitas vantagens para o cirurgião, muitas, mas ela trouxe para os pacientes também. Hoje a gente está vendo pacientes com muito pouco ou quase nada perda urinária, que é uma coisa socialmente muito ruim quando acontece. E a função erétil, como ela depende de outros aspectos psíquicos, relacionamentos, casamentos e expectativas, ela ainda sofre esses efeitos, mas tecnicamente falando, hoje a gente consegue garantir preservação ou não de nervos. E com a laparoscopia e a cirurgia aberta, essa garantia a gente nunca pôde dar. A gente sempre disse que tentou, mas não visualizamos. Hoje a gente visualiza, olha, os nervos foram preservados, o esfíncter urinário foi preservado. Agora, claro, vamos ver como é que vai ser a recuperação, mas a gente tem esse benefício. Então, hoje a robótica trouxe coisas muito boas na taxa de complicações. Diminuiu muito nas nossas cirurgias. E hoje, quando a gente fala, né, em benefícios para os cirurgiões, quando a gente está falando em benefícios para os cirurgiões, na verdade a gente está falando em benefícios para os pacientes também. Claro. Porque um cirurgião mais descansado, sentado, porque a gente opera sentado a robótica, né, numa posição ergonômica. Que dura quanto tempo? 2 horas, aí depende, pode um pouco menos, um pouco mais, depende do caso. Né? Então, depende do caso do cirurgião. Mas então, assim, todos esses aspectos de vantagem para o cirurgião, ergonomia, o fato de a gente conseguir dissecar melhor os nervos, na verdade, são vantagens pro paciente. Claro, toda a vida. E uma outra coisa interessante e importante a gente ressaltar é que, às vezes, a pessoa faz uma conexão com o robô e, na realidade, é o cirurgião, né, que se utiliza do robô. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Né? É uma ferramenta que, tecnicamente, pessoal assim da engenharia
da biomecânica, né? Eles chamam de Master Slave. Na verdade, robô implica em algum grau de autonomia que o nosso robô não tem. Então, ele é um controlador à distância, né? A gente controla ele, o cirurgião que toma todas as decisões, né? A gente ainda não tem inteligência artificial aplicada ao robô, que é uma coisa que vai surgir. Acredito que vai surgir. Logo daqui a pouco já vai estar. No sentido de nos ajudar. Né? Então, isso que o Marcelo falou, eu sempre ressalto. O robô, por ele ser um slave, né, que é uma palavra em inglês, quer dizer escravo, né, na verdade ele obedece comando. Uhum. Então, o robô, ele nunca vai fazer nenhum movimento que eu não esteja fazendo. Mas ele vai melhorar todos os nossos movimentos. Mas ele tem um filtro que melhora os nossos movimentos. Então, pequenos tremores que o ser humano tem, qualquer ser humano tem, o robô, essa plataforma robótica, ela tem um filtro que não deixa a pinça tremer. Então, na verdade, ele não faz nada sozinho e ainda, como o Arthur disse, melhora o nosso movimento, né? Isso é então, bárbaro, então, assim, o benefício do cirurgião é o benefício do paciente, né? Como os braços são finos e compridos, a gente consegue acessar lugares em que a nossa mão não consegue acessar. É porque a próstata, no caso da próstata, ela fica num lugar... Um lugar horroroso. O pior lugar do corpo. Eu não sou médica, mas eu lido tanto com médico, urologista, coisa que eu já aprendi isso, já vi em imagens em 3D. Ela fica atrás do pubis. O abdômen é o lugar mais escondido. Complicada de chegar, né? Sem dúvida. E é outra vantagem da robótica, né? Ela chega com muita facilidade lá, né? Em vários lugares. A gente estava falando de preservação de nervos. Tem situações que a gente decide não preservar nervos. Eu acho isso importante também a gente comentar. E quais são essas situações? Quando nós estamos diante de um caso em que o câncer está um pouco mais avançado localmente. Então ele está saindo já da próstata, né? Nós sempre fazemos analogia assim com uma fruta, que nem uma laranja, que o câncer chegou na casca e já saiu da casca. E eventualmente ele pode já estar comprometendo os nervos. E aí nós decidimos não preservar daquele lado os nervos. Entendeu, Mary? Para justamente salvar a vida da pessoa, para curar a pessoa, para ter uma coisa chamada margens negativas, né? E por que eu tô falando isso? E eu tô falando isso porque a gente entra daí na questão do Novembro Azul, né? Por que é tão importante fazer exames rotineiros? Fazer exame de próstata, né? E por que não faz sentido aquela expressão que às vezes popularmente as pessoas falam, né? Quem procura acha, né? Como uma coisa depreciativa, né? Porque quem não procura, entre aspas, quem não faz exames regulares, pode ser surpreendido por uma situação mais difícil. Mais por avançada. Uma doença avançada, o que faz com que ou a gente não consiga mais fazer a cirurgia, já é uma doença mais avançada, no sentido de que ela já está em outros lugares e a cirurgia passa a não ter mais sentido, ou ela está localmente avançada e aí nós não podemos preservar os nervos que são tão importantes para a preservação da continência urinária, para a ereção, né? Então, por isso que são importantes essas campanhas, né? Enfim, de conscientização e que vão além do câncer de próstata, né? E a gente entra numa outra temática da saúde do homem. Que eu queria puxar assim, né? Da saúde do homem, né? Porque a gente fala muito no Novembro Azul, ele foi lançado pela SBU há muito tempo atrás, acho que já faz uns 15 anos que eles começaram com essa campanha. Sei muito. Na verdade, ele surge... Desculpa até te interromper. Ele surge num pub australiano, né, em que já existia uma conscientização da questão da mulher, do câncer de mama, e aí um grupo de homens num pub australiano resolve, a gente tem que fazer alguma coisa também pela saúde dos homens. Aí eles decidem deixar o bigode crescer. Esse movimento foi chamado de Movember. E a partir desse movimento se começou uma ideia de iluminar prédios históricos em vários lugares do mundo. Torre Eiffel, Estátua da Liberdade, Cristo Redentor com a cor azul no mês de novembro. E aí então que surge, que a SBU se engaja, né, nesse tipo de ação. E cria o Novembro Azul. E aí cria o Novembro Azul, exatamente. Isso. Falando agora da saúde geral do homem, porque a gente também tem questão da andrologia. E quando a gente fala de câncer, muitas vezes a pessoa vai precisar fazer um tratamento a mais além da cirurgia, se o câncer está avançado, né? E muitas vezes
é em período reprodutivo do homem. Ele quer ter filhos e precisou, não só na próstata, daí tem câncer de testículo, estava me explicando isso. O que se faz nesse caso? O ideal é quando a gente faz um diagnóstico de neoplasia ou de câncer, a gente tem que sempre se atentar a esse aspecto da reprodução humana. Porque o homem, ele não existe a andropausa, né? Esse termo é um termo que não se usa, tá? Apesar de ser conhecido, porque os homens não existem a pausa, que nem as mulheres. A gente nunca para de produzir espermatozoides, nem hormônios. Então, o homem ele pode ter filhos em qualquer idade, tá? Claro que quanto mais velho, pior a qualidade do espermatozoide. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que a gente sempre tem que falar neste assunto. Você já tem filhos? Já tem, quer ter mais? Não tem, pretende ter? Não sabe se quer ter? Então, a gente sempre tem que ofertar a preservação da fertilidade. Seja por causa de tratamento cirúrgico, por exemplo, da próstata, onde com a remoção da próstata o homem não vai mais ejacular, não vai mais emitir o sêmen, ou tratamento quimioterápico, para um tumor de rim, para um tumor de bexiga, para um tumor de próstata, de testículo, de qualquer órgão que seja, não precisa nem ser do sistema urinário, né? Então isso é até um grupo de homens que consulta mais no oncologista do que conosco, né? Então muitas vezes nós precisamos alertar os oncologistas de que a preservação da fertilidade masculina é muito importante e muito simples, né? O homem vai num laboratório, coleta o seu sêmen, preserva e pode fazer o seu tratamento tranquilamente. Então, isso é muito bom. E tu tem casos, Caio, de pacientes que fizeram isso e teve sucesso? Claro. E tenho casos de pacientes que fizeram tratamento com quimioterapia e depois que ficaram curados, fizeram novamente espermograma, o seu sêmen piorou e depois uns até recuperaram. E nem precisaram usar a amostra congelada para ter seus filhos. Mas a garantia de que tu pode fazer o teu tratamento. E uma coisa muito importante que a gente vê muito é depois do tratamento. Doutor, eu vim aqui para ver da minha fertilidade, eu quero ter filhos. Quando eu era adolescente, eu fiz um tratamento por um linfoma, leucemia, qualquer outra neoplasia. Mas e naquela época não preservou? Eu nem pensei nisso. Então, claro, eu fico me imaginando no lugar do paciente, tu ter um diagnóstico de um câncer na juventude ou na adulto jovem, eu acho que tu não pensa em nada, tu só quer ficar vivo e fazer teu tratamento logo. Mas cabe a nós dizer, olha, tem esse porém, essa quem sabe a gente guarda, claro. Porque mesmo hoje, né, Caio, os pacientes, às vezes, nesse momento de angústia da doença, do diagnóstico, que está à frente de uma doença grave, que realmente pode custar a vida da pessoa, ele talvez não lembre dessa questão, que é tão importante o médico. Só pensa uma coisa, né? Que é tratar a sua doença e ficar curado. Mas se o médico levanta a possibilidade disso, isso também é uma voz de esperança. Claro. Sim, tu tá falando do futuro, de ser pai. Tá passando por uma fase, vai passar. Exatamente. Sem dúvida, é uma mensagem. Eu acho que é uma mensagem bonita de esperança. Diz, olha, isso aqui pausa agora. É a coisa mais linda da vida. É isso aí. Mas olha só o que pode ter depois. Sim, não. Sabe, eu acho que isso é uma coisa muito bonita do médico poder alertar e encaminhar, né? Sim. Sem dúvida. Então, isso faz parte do que nós estamos falando, da saúde masculina tão deixada de lado, né, pelos próprios homens. Então, esse mês, assim, ele é importante que a gente fique falando para incomodar mesmo, para que eles se deem conta de que eles precisam ir ao médico, fazer exames de rotina, que não é só o câncer de próstata que nos interessa, né? A gente se interessa pela saúde masculina geral. E aí, quando a gente vai falar de fertilidade, por exemplo, às vezes tu vai atender um homem de 30 e poucos anos que está querendo ter filhos, nunca teve problema de saúde nenhum, mas tem o seu problema de fertilidade, que descobriu já tentando. Só que se ele fosse, desde a adolescência, consultar, talvez
a gente já tivesse feito o diagnóstico, já poderia ter tratado, já poderia ter informado, ele Até já poderia estar se preparando. E a gente tem, assim, até as próprias doenças sexualmente transmissíveis, né, que precisam ser tratadas. E a gente tem um outro problema hoje, que nós estávamos conversando antes fora do ar, que é a questão da testosterona. Sem dúvida. Que que fazem a tal da reposição de testosterona. Como é que funciona isso? Porque hoje a testosterona injetável virou meio que uma modinha. Sim. Meio não, né? Eu acho que tá bem modinha dentro das academias e tudo. Existe uma prescrição. Isso prescrição. compromete a saúde do homem? Quais são os riscos disso? O que acontece, Mary? É importante a gente diferenciar reposição hormonal, reposição de testosterona e suplementação de testosterona. Então, coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Então, uma situação é um paciente que chega para ti com queixas, né? Com cansaço, indisposição, sonolência, libido baixa, às vezes disfunção erétil. Ou seja, ele observa objetivamente na sua vida que ele já acorda cansado, né? Como muitos falam, pô, doutor, eu acordo já cansado. E aí tu vai dosar, fazer um painel hormonal, porque não é só dosar de testosterona, a gente tem que dosar outros hormônios. E a gente, então, se está diante de uma situação que ele está com uma testosterona muito baixa, ele tem sintomas e ele passa a ter indicação de reposição hormonal, claro que dentro de alguns critérios, de alguns cuidados. Então, por exemplo, a gente estava falando de fertilidade. Um homem que está em idade fértil e está tentando ter filhos ou tem planos de ter filhos em breve, a reposição hormonal ela acaba sendo um agente anticoncepcional, porque ela acaba inibindo hormônios centrais, e aqui eu posso dizer o LH e o FSH, que vão inibir tanto a produção de testosterona no testículo, quanto a produção de espermatozoides. Então, um homem que está fazendo uma reposição hormonal ou uma suplementação hormonal, eu já vou explicar o que é suplementação, ele está num processo de inibição do funcionamento do seu testículo. Não vai. O testículo está hibernando. A chance de engravidar é muito pequena. Muito pequena. Diferente, então, a reposição, ela é muito importante e ela deve ser realizada em muitos casos. A suplementação é uma situação diferente, Mary. Então, a gente tem um homem com uma testosterona normal, que eu posso dizer aqui talvez de 600, 700, 800, e ainda assim ele faz mais testosterona. E de uma forma que é uma prescrição muito, digamos, frequente e consistente. Muitas vezes o que a gente vê hoje são semanais. Eles têm objetivos, às vezes, muito específicos, ganhar massa muscular. Existem alguns atletas, né, de fisiculturismo, halterofilismo, que fazem isso e sabem dos riscos, né? Mas a situação é que a suplementação, quando leva a níveis de testosterona suprafisiológicos, o que são níveis suprafisiológicos? São níveis acima do que o corpo está acostumado a ter, daquela faixa de testosterona que nós estamos acostumados a ter. Esses níveis suprafisiológicos, na literatura médica, estão relacionados a alguns riscos. Riscos cardiovasculares, aumenta o risco de trombose, embolia, eventos cardiovasculares. E vocês têm casos de pacientes que já chegaram para vocês com problemas assim? Sim. Eu tenho alguns. Conta para nós. Eu tenho paciente infartado com cirurgia de revascularização com 42 anos, por abuso de testosterona. Sim. É muito comum, né? É muito comum. E não é um que ou dois, assim. O que acontece, Mary? Quem trata o efeito adverso não é o mesmo que prescreve. Exatamente. Então, isso causa uma sensação de que não está acontecendo aquele efeito colateral. Então, nós pegamos pacientes com esses efeitos e reeducamos ele. Mas quem prescreveu para ele, que não fomos nós, não sabe que ele já está aqui com a gente e não voltou mais nele. Porque lá ele está tratando os outros 10, 15, 20 e um Nem só deixou todos, de ir. Nem todos vão ter isso. Problema, então parece que tá tudo bem, né? Esse é um grande problema quando tu usa uma medicação que tem um efeito colateral numa área que não é a tua. Então tu fica prescrevendo e tu acha que aquilo não acontece, porque Daí, ninguém reclama. Mas daí Só que ele está indo parar em outro médico para tratar aquele efeito. E né? normalmente Então, isso... esse médico que prescreve não é um especialista da área. Eu vou te dizer que eu vejo na minha clínica que às vezes nem médicos são os que estão prescrevendo. E como estão prescrevendo, aí eu nem pretendo saber como é. Mas a maioria dos meus pacientes que estão recebendo uso de testosterona exógena para suplementar,
A prescrição é por não médicos. Sabe que eu tenho uma experiência, Sério, Mary? gente, isso é bem sério. Eu estou conselheiro no CREMERS, né? E lá esses assuntos são muito frequentes, essas pautas. Eu estou falando aqui de exercício irregular da medicina, né? E, enfim, de infrações éticas, né? Então, o que acontece, assim, a prescrição de testosterona, dessa forma, a suplementação, ela gera um bem-estar muito grande para a pessoa. As pessoas que vão lá e recebem testosterona e ficam com mais de 1.000 de testosterona, 1.500, Se sentem eu já muito vi bem. casos de mais de 2.000 de testosterona. Não é que ela se sinta bem, ela se sente muito bem. Sim, A um vida herói, né? muda. Herói. Tu acorda disposto a correr uma meia maratona. Então, assim, Isso é muito sedutor, né? é muito sedutor. E se a pessoa que está prescrevendo, ela está vendo algum ganho com isso, secundário, que pode ser um ganho financeiro, ou um ganho, né? Enfim, Marketing. De mídia. mídia, né? Exato. Ela continua nesse processo. E como bem falou o Caio, ela não enxerga os efeitos adversos. Porque os efeitos adversos vão parar no cardiologista, na emergência do hospital, no consultório do urologista, no consultório do endocrinologista. Tu entende? Então, essa é uma situação, inclusive, que ocorreu já uma manifestação por muitas sociedades médicas, de urologia, endocrinologia, Eu acompanho metabologia. isso. Isso. Ocorreu um manifesto, né? Não recomendando mais o uso de testosterona de forma suplementar para fins estéticos e de desempenho. E o que acontece, entrando nesse mundo, né, da picaretagem. A questão da picaretagem é não médicos ou médicos que não são preparados indicarem tratamentos, muitas vezes particular, que custam caros. As pessoas investem nisso por achar que aquilo ali vai ser a grande melhora da vida dela. E quando vem a complicação, daí ela precisa procurar um especialista, precisa ir numa emergência, lotar a emergência de um hospital, usar a carteirinha do convênio ou ir pro SUS, porque daí o médico tem que resolver essa complicação. É uma cadeia enorme, né? Que afeta, mas o que eu acho que assim... às vezes o paciente diz, tá, doutor, e agora o que a gente vai fazer? E daí eu explico tudo o que vou fazer, que não cabe explicar aqui. Eu costumo dizer, se eu me injetar testosterona, eu também vou ficar que nem tu. Eu também vou ficar feliz, eu também vou trabalhar melhor, eu também vou ser mais feliz, eu também vou na academia. Só que eu não preciso disso. Porque o meu corpo está funcionando normalmente. Talvez eu esteja cansado porque eu estou trabalhando demais. Talvez eu esteja triste porque eu perdi um familiar. O sono não está bem. Talvez eu engordei, daí não estou dormindo bem. Talvez o meu casamento não esteja bom, então eu estou triste. Talvez os problemas da vida. Que faz parte. Que faz parte. Só que se tu começar a elevar o nível de testosterona, esses problemas não desaparecem, mas tu esquece eles e tu vive numa euforia. Tanto que esse mercado da testosterona também já chegou nas mulheres. Sim. Isso não é só nos homens. As mulheres também estão usando testosterona. Então isso é um mal que a gente vem enfrentando, que aí a gente pode parar em outro assunto, né? Mas que é o que hoje as pessoas estão valorizando, né? Que não é mais tanto a saúde e estão valorizando outras coisas. Mas o que reflete em nós é essa mal informação que chega e a gente se deparar diante de um homem, porque a gente não trata a mulher nesse aspecto, diante de um homem feliz, eufórico, e a gente tem que destruir toda aquela imagem que ele tinha, desconstruir, né, sobre a Isso Na testosterona. realidade, esse é o nosso maior desafio depois, né? Porque o paciente chega pra gente quando aconteceu alguma coisa e ele quer suspender essa suplementação que ele tá fazendo, né? Aí ele vinha numa euforia, ele era tava rendendo em todas as áreas da vida dele. Chegou pra gente, a gente falou que se ele ficar com 400 de testosterona, tá bom. E daí Que seria o normal. Exato. E daí a gente vai trabalhar, às vezes a gente tem que fazer uma reposição, porque, desligou completamente o eixo dele, a gente vai ter que fazer uma suplementação, uma reposição, na realidade,
e procurar níveis fisiológicos, né? Dentro dos valores de referência. E daí a gente tem que fazer o nosso paciente entender que, na realidade, aquela euforia não é o que a gente está buscando. E o problema deve ser engajar esse paciente no tratamento, né? Porque ele não quer. A verdade é como uma droga, né? Exatamente. É como uma droga. Ela traz sensações não reais. Sensações muito exageradas, exacerbadas. Como é que é isso no consultório? Porque, assim, ó, lá no início a gente começou a conversar sobre a empatia, né? Você tem que estar muito próximos do paciente para poder fazer esse paciente engajar e entender isso, né? Não é na primeira consulta. E aí a gente volta para o conceito de saúde do homem que a gente estava conversando. Por que é importante, por que o urologista naturalmente acabou, de uma certa forma, assim, se tornando um pouco do médico do homem, né? Como também é o cardiologista, alguns outros, né, especialistas também assumem esse papel. E é importante alguém assumir esse papel. Todo paciente enxerga um médico como sendo o seu médico, né? E ele vai pedir referências para aquele médico. E por que isso é importante, Mary? Porque a gente falou aqui de complicações de uso indiscriminado de testosterona, complicações vasculares, por exemplo. A maior causa de mortalidade no Brasil e no mundo são doenças cardiovasculares. Infarto, AVC, né? Enfim, isquemias, né? E, então, o urologista, ele precisa estar, de uma certa forma, cuidando dessa saúde global do homem e conectando o homem ao seu cardiologista, né? Para fazer um exame de colonoscopia, por exemplo, que é tão importante na prevenção do câncer do intestino, né? Como a gente recebe muitos pacientes do cardiologista, nós também enviamos. É muito frequente a situação do homem, a gente atender um homem, às vezes perto dos 50 anos, nunca ter ido num cardiologista, né? Tu tá brincando. Sim, não é infrequente, né? E a gente tem que explicar, não, mas é muito importante tu ir, fazer revisões, né? Fazer uma avaliação. Então, assim, esse conceito de saúde global, ele é muito importante justamente por isso, porque muitos tratamentos inferem riscos, né? Principalmente esses tratamentos eventualmente realizados por não especialistas ou até por não médicos, né? E tu imagina se a gente consegue realmente que como toda menina vai num ginecologista, não tem uma que não vá, se a gente conseguir que todos os meninos consultem com o urologista, eu tenho quase certeza de que quando eles chegarem na adolescência e na idade adulta e quiserem ganhar músculos, eles não vão ir para esse caminho, porque eles vão acabar perguntando para nós o que fazer. Já vão estar mais informados. Aí a gente já vai ter assumido essa posição, né, de orientação antes de chegar ao pessoal que a Mary estava comentando. E a gente pode aumentar, e isso é uma coisa importante, nós temos mecanismos de aumentar testosterona de uma forma fisiológica. É mesmo. Então tu não aumenta só a testosterona usando testosterona injetável ou em gel. Não, existem medicamentos que estimulam a produção do próprio corpo produzir testosterona. Então, quando a gente identifica que um homem jovem que ainda não tem filhos ou que quer ter mais filhos e ele está com a testosterona baixa, existem várias formas de tratamento para aumentar aquela testosterona. É uma coisa bem pouco falada, né? Porque a gente não escuta isso. Parece que só a reposição, a suplementação de testosterona vai resolver. Claro, mas é que isso é o nosso trabalho. Quando se fala muito pensando nos injetáveis, né? Exatamente. E hoje em dia tem o mercado negro que diz que vende muito isso nas academias e coisa. Claro. Então é totalmente mas tu aumenta a testosterona, tem que ir no médico. Quer ver, Mary, uma coisa muito, muito comum, a apneia do sono. A quantidade de gente que tem apneia do sono e não sabe é enorme. E aí eles chegam no consultório com a testosterona baixa. E aí tu pergunta, tu dorme bem? Durmo. Tu ronca? Ah, ronco. Dizem que eu ronco. A esposa fala que eu ronco. Tu já investigou se tem apneia do sono? Não. Tá, então tá aqui o exame, vai lá e volta aqui. Às vezes o cara volta, apneia do sono. Já. Ó, vai tratar tua apneia do sono que vai subir tua testosterona. Tu não deu nenhuma medicação pro paciente. Olha só. Tu não deu nenhuma pílula, não injetou nada e o cara normalizou a testosterona. A qualidade do sono é fundamental. Entendeu? Atividade física regular. Estilo de vida. Daí a gente vai para atividade física, peso, barará. Todos os meus convidados aqui sempre chegam e falam. O estilo de vida. Né? Sabe, a medicina do estilo de vida é dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico, ter bom relacionamento com as pessoas, ser sociável, né? Fazer alguma coisa que seja um hobby, um lazer,
Porque isso é o contexto da Exato, vida, né? exatamente. Então, isso assim, eu acho que se algum dia a gente conseguir isso, de atender adolescentes numa grande quantidade, a gente vai poder orientar eles nesse caminho do estilo de vida, do cuidado com o sono, da alimentação, atividade física, e isso provavelmente vai gerar as coisas positivas na testosterona. E talvez a gente realmente daqui a um tempo vá fazer reposição hormonal em quem precisa, e não suplementação de testosterona em quem não precisa. Porque até onde eu entendi de tudo que vocês explicaram aqui, é que a reposição hormonal, ela às vezes é necessária por uma questão fisiológica, como a mulher precisa fazer reposição hormonal, porque os índices lá não estão bons dos hormônios femininos. Então, o ginecologista indica, vai repor o estradiol, vai repor a progesterona. Normalmente, na menopausa, é o que a gente precisa repor. O homem também, mas para isso precisa ir no médico, precisa fazer dosagem, né? Exatamente. Existem critérios, né? Como tudo na vida, né? Como tudo na vida, né? Então, a medicina, eu sempre digo, né? E o que eu admiro em vocês médicos é justamente a dedicação a estar sempre buscando evidência científica. Porque é a partir daí que a gente vai conseguir vocês vão conseguir tratar as pessoas, né? Para a gente se beneficiar disso. Acontece que começam a inventar coisas. E indo nessa linha de evidência científica, as evidências mudam. E isso também é importante. Em qualquer especialidade médica, se tu conversar com médicos com mais de 20, 30 anos, eles vão te dizer que o que eles tinham como evidência há 20 anos atrás, hoje já mudou. Hoje os parâmetros laboratoriais para algumas doenças já mudaram. Sim. Hoje alguns tratamentos que eram bons já mudaram. As próprias cirurgias. Ideias que se tinha, né, sobre colesterol, sobre açúcar, sobre carboidrato, muito mudou. Então, assim, as evidências elas têm que ser atualizadas. E às vezes a gente vê exatamente uma estagnação do conhecimento de profissionais, ok, mas também das pessoas. Não, mas eu uso esse remédio para pressão há 10 anos. Tá, e tu vai no cardiologista? Não é esse o remédio. Uhum. Esse remédio talvez não funcione mais, ele não seja o melhor para ti. Então, essa coisa da evidência que a gente trabalha muito, a gente todo ano tem que estar indo em algum evento, algum congresso, alguma coisa, porque isso muda o tempo todo. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. E o mais legal, mas daí a pessoa pode perguntar assim, tá, mas então o que eu estou fazendo agora, amanhã muda. Mas o mais legal é que o mais novo é baseado em estudos geralmente mais robustos, com uma metodologia mais aprimorada, porque a metodologia dos estudos científicos também ela se aprimora. Claro. E ela se torna cada vez melhor, né? Então sempre os últimos estudos tendem a ser os estudos vão nos trazer respostas mais assertivas. Por isso que a nossa expectativa de vida tem aumentado tanto. Justamente porque tem essa evolução, né, das pesquisas, dos parâmetros da ciência em si, né? Eu tenho um pensamento muito particular sobre essa coisa de expectativa de vida, que eu acho que hoje ela é muito boa, mas talvez ela vá diminuir daqui a uns anos. Porque o nosso estilo de vida hoje é pior do que as pessoas que estão na idade de 80, 90 anos, que tiveram um estilo de vida muito diferente. Caminharam mais. Principalmente o estresse, né? Caminharam mais, se alimentaram muito melhor, né? Hoje, se a gente for ver qual o percentual de pessoas que ingerem alimentos de boa qualidade, naturais... É muito pouco. É muito pouco. Porque o acesso a eles ou é muito caro ou não tem acesso a eles. Né? Então, a alimentação, eu acho que é um grande problema para nós. Tanto que a gente tem um problema de obesidade muito grande. Exatamente. Existe um processo hoje da indústria alimentícia que ela já entendeu o que o ser humano gosta, né? Que é prazer, né? Entra aquela coisa da modulação emocional. Praticidade. Então, sistema de recompensa. Sistema de recompensa. Tu teve um dia difícil, né? Chega dando, hoje eu mereço. A pessoa não chega e diz, hoje eu mereço um saladão de alface com uma carne. Uma sopinha de legumes. Um vinhozinho. Uma massa, uma sobremesa, alguma coisinha. Então, esse sistema de recompensa, essa questão de modulação emocional, a indústria se deu conta que, isso aqui vende.
Claro. E associado ao fato das pessoas cada vez mais em centros urbanos, mais longe da fonte natural do alimento, né? Se a gente for pensar hoje, a gente vai no supermercado, os orgânicos, eles são mais caros, né? Como o Caio falou, no passado era só orgânicos, né? Sim, era tudo plantado tudo orgânico, do lado. tudo plantado do lado. O pessoal no interior ainda tem mais essa proximidade ao campo, verdade. né? Então, realmente, assim... E por isso que a longevidade é maior nessas áreas. Claro. Exato. Vai para Veranópolis, lá onde as pessoas têm 90 anos. Não, tem e não todo tinha mundo lá tem obesidade 90 como anos. tem hoje. Isso, As exato. pessoas eram normais. Isso. Então, a gente olha aquelas fotos de família, dificilmente tu encontra naquelas fotos antigas de família alguém obeso. Exato. Exato. É muito difícil. Tudo elegante, fininho, assim, né? Sabe? Com aquelas exato. roupinhas, né? Aqueles terninhos. Bem Tá vestidos fazendo- também, né? E mesmo Melhor assim, vestidos que nós. Não, e Exatamente. mesmo assim, ó, dentro da comunidade italiana e alemã, que todo mundo diz que come mais, porque tem uma comida mais calórica, eles não eram gordos, É. porque se movimentavam mais. Claro. como o Caio E a disse. qualidade do alimento era muito maior. Era outra né? coisa, É. né? Então, isso linka um pouco com o que a gente está falando de saúde geral, né? Saúde geral masculina. Né? E não só se preocupar com um detalhe, não, é se preocupar com o que tu te alimenta, que atividade física tu faz, né? E isso faz parte da nossa consulta. E eu estava aqui pensando agora no que eu ia falar, né? E pensei assim, se a gente juntasse tudo isso que nós estamos falando agora, quanto tempo a gente precisa para falar com o paciente sobre tudo isso que nós falamos agora? Então isso, se tu chega aos 50 anos para consultar com o teu urologista, tu vai ter que fazer umas 10 consultas para a gente falar de tudo isso que nós falamos. Exatamente. Agora, se tu vem desde cedo, isso vai se falando com o tempo. Tá Tu educando não tá ali esse para paciente, tratar é uma questão de doença, educação. sabe? Tu tá ali para fazer acompanhamento de saúde masculina. Então tu vai ali conversando ano a ano, visita a visita sobre estes assuntos, e não tu ter uma consulta com câncer de próstata ou infecção urinária ou cálculo renal e dizer, bom, agora eu vou ter que dar uma aula de saúde masculina para esse paciente. Não dá. Não vai dar. Não consegue. Acho que vocês vão ter que fazer um curso para pacientes. Eles vão sentar numa sala de aula para escutarem vocês falar, para tentar pelo menos... Mas a gente já fez várias palestras assim, Isso, em empresas e é impressionante como as pessoas se surpreendem com a quantidade de coisa que a gente fala. Sim, vocês falaram coisas aqui muito importantes. Porque às vezes as pessoas saem assim e depois nos procuram assim, nossa, tanto mulheres às vezes que descobrem ali na nossa conversa coisas de homens da família dela ou dos próprios homens e eles ficam impressionados com a quantidade de coisa que a gente tem para oferecer. Agora, vocês não acham que isso também tem a ver com o tabu do urologista? Pouco. Sabe? Tem. Porque existem assuntos que são muito privados, né? Então, é aquela história. O urologista é diferente de outros especialistas que o paciente vai na rede social e agradece. Tem muitas situações que a gente ajuda o paciente que, né, guarda uma certa necessidade de privacidade, sigilo, enfim. Então, assim, isso também faz com que o nosso vínculo com o paciente também seja bastante consistente, né? Justamente porque são reveladas situações mais da intimidade da pessoa, né? E de uma certa forma isso faz com que a gente precise também, como o Caio falou, informar bem o paciente, né? Para justamente que isso ele não vá procurar na internet. Por exemplo, em áreas de sexualidade, né, Mary? Ejaculação precoce é um dos assuntos mais procurados em Google, enfim, em sites de busca, né? Porque a pessoa ela fica constrangida de consultar ou ela tem o desconhecimento que existe algum tratamento para aquilo. Isso acontece também na incontinência urinária. Mas isso causa um sofrimento para esse paciente. Sem dúvida. Sem necessidade. Sem dúvida. Mas existe um constrangimento, uma dificuldade de aceitação. Por exemplo, uma mulher que começa a ter incontinência urinária, o que é relativamente comum, às vezes ela tem uma crença pessoal de que, bom, chegou a minha hora de ficar agora mijona. Isso aí. E ela não entende que tem um tratamento para aquilo e que ela vai restaurar a dignidade dela. Então ela acha que é uma coisa da idade dela. Então ela não consegue fazer essa ligação isso com medicina. Afeta muito socialmente.
paciente, porque ela começa a não sair mais de casa. Sim, se recluir, né? exato. Isso aí mexe por vergonha, toda a parte Então social. tem muitas situações na uro que são situações bastante da intimidade da pessoa, que ela acaba tendo dificuldade, às vezes, de procurar. O bom é que cada vez mais, hoje em dia, as pessoas têm procurado, né? Então, mas a gente ainda tem uma certa resistência, sabe? A gente questões sexuais. A gente é de uma especialidade que tem muito da intimidade. Justamente do homem, que é o ser mais preocupado com a sua intimidade e é o que mais quer aparentar que não tem problema. Apesar de que tem. Né? E sempre tem aquela brincadeirinha, vai no urologista hoje. Exatamente. Sabe? Então, leva o vinho. Isso. Mas aí tá tudo bem, faz parte. Pode levar o vinho. Folclore. A gente gosta, né? Pode levar, não tem problema. O problema é não ir. O problema é não ir. Então, assim, essa coisa da intimidade que a gente trata, ela... por exemplo, vou dar um exemplo assim, existem várias pessoas conhecidas do meu meio social que consultam comigo. Mas, quando estamos reunidos, ninguém fala que consulta comigo. E eu também não, né? Claro. Sim. Perfeito. Diferentemente de muitas especialidades que tu diz, hoje eu tô aqui, vou jantar com o meu cardiologista, o doutor Marcelo aqui é meu cardiologista. Vão nele, ele é muito legal, ele é muito bom. Então, a gente vive assim meio que escondido dos pacientes, porque ir no urologista às vezes tem isso. Tá com problema sexual. E não é. E nós acabamos de falar aqui de urologia que tem uma parte sexual, mas tem uma grande parte que não é. Muitas outras coisas. Ou, foi no urologista, já fez exame de próstata, sabe? Então, ainda tem essas brincadeiras que vão afastando os homens de... Puxa, e se eu falar para minha mulher que eu vou ter que ir no urologista porque eu tô com algum problema de desejo sexual? Será que isso vai trazer alguma repercussão no meu casamento? Será que eu vou contar pro meu filho que eu tô indo no urologista? Será que ele acha que eu tô com câncer de próstata? Vou falar na minha família. São crenças, né? São crenças e com assuntos muito delicados. Então, a gente trata assuntos, às vezes, que são muito peculiares. E bem pessoais. E muito pessoais, assim, que talvez isso seja mais difícil. Pro urologista são reveladas, às vezes, infidelidades, né? Situações, assim, super pessoais, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Isso. E vocês, como a ginecologista, vocês são também terapeutas nesse Perfeito, momento. sem dúvida, né? sem dúvida. Fazemos muita terapia. Tem que acolher, vocês têm que escutar e não podem se surpreender e precisam orientar essa pessoa, né? E aproveitando até o teu cast, sabemos que tem um alcance bastante grande, Mary. Existem alguns sinais de alerta dentro da urologia que eu acho que é importante a gente falar sobre sintomas, sabe? Perfeito. Que as pessoas devem procurar um médico urologista. Quais são os sintomas? Por exemplo, então se a pessoa urina sangue, né? Então se a pessoa urina sangue, particularmente se ela urina sangue sem nenhum sintoma associado, sem ardência, sem dor, esse é um sinal de alerta importante. Um nódulo no testículo, né? Particularmente em homens mais jovens, de 15 a 35, 40 anos, sente um caroço que não existia no testículo. Tu sabe que câncer de testículo é uma das doenças que tem mais diagnóstico tardio. Porque o jovem tende a pensar, é um carocinho, mas enfim, não dói, é um caroço indolor, então ele tende a postergar. Esse é um sinal de alerta também importante. Importante isso. Dificuldade para urinar. O homem que geralmente é um homem mais de meia idade, mas pode ser também um homem mais jovem, que vai urinar e o jato está muito fraco, sem pressão, ou fino, ou um jato duplo, ou ele... jato intermitente, ele está urinando, daí para o jato, volta o jato, fica com a sensação de que não esvaziou a bexiga, acorda muitas vezes à noite para urinar. Esse é um outro sinal de alerta, ele deve procurar o urologista, porque isso pode trazer problemas mais graves para a bexiga e para os rins do paciente. E nem sempre é câncer. Não, nem... Até porque tem a questão do aumento de próstata, que é benigno. Isso. Mas ele atrapalha. Isso. Quando a gente fala em prevenção de câncer, por isso que a gente fala e a gente estabelece uma sugestão de uma rotina que deve ser individualizada com cada paciente. Mas, a princípio, a partir dos 50 anos, todos os homens devem ir no urologista fazer anualmente um exame. E antes disso, quando tem histórico familiar ou algum outro fator de risco. Isso para câncer. Isso para câncer. O ideal. Mas os sinais de alerta, isso que eu estou falando, é outra coisa. Para a saúde do homem,
Vocês podem me ajudar aí com algum outro sintoma. Eu tô esperando aqui para te perguntar um. Tu sabia que a disfunção erétil pode ser um sinal de alerta para infarto? Claro que não. Essa é uma informação muito importante. Essa é uma informação das mais importantes que a gente tem na saúde masculina. Porque o sistema arterial vascular, ele é considerado como um órgão único. Apesar de termos várias artérias pelo corpo, é como se ele funcionasse como um órgão único. Então, quando a gente tem uma disfunção erétil de origem vascular, ou seja, a gente está tendo uma menor irrigação sanguínea dos corpos cavernosos, é por pequenas obstruções das artérias penianas. E o calibre da artéria peniana, ele é muito similar ao calibre da coronariana. Que incrível. Então, se tu tá tendo problemas na artéria peniana, a chance de tu ter na coronariana, que tem o mesmo calibre ou parecido, é muito alta. Então, quando um homem, tu faz um diagnóstico de disfunção erétil de origem vascular, tu tens que encaminhar ele ao cardiologista para fazer exames, ver se ele já não tem doença coronariana e talvez a gente possa prevenir um infarto. E o contrário também é verdadeiro. Os homens que têm doença coronariana, se eles ainda não têm disfunção erétil, podem terão. Terão. Então, o cardiologista também deve fazer este encaminhamento. Mas isso, já que o Marcelo citou em sinais de alerta, isso é um alerta porque o infarto é uma doença grave. Pode uma mortalidade muito alta. Então, se o homem está ali com uma disfunção erétil, é importante investigar se ela não é de origem vascular, que a gente pode acabar prevenindo uma doença cardíaca ou até um óbito. E a disfunção erétil sendo um marcador de risco cardiovascular, quando um homem nos procura com essa queixa de problema de ereção, nós precisamos conversar com ele e perguntar, o senhor tem ido no cardiologista? Porque se nós colocamos esse homem de novo, que a gente chama em campo, né, em situação assim de poder voltar a ter relações, a gente pode fazer isso. A gente tem condições de que ele volte a ter uma ereção. Maior. O simples ato sexual, que não deixa de ter um gasto energético e ser uma atividade física, que traz emoção, aumenta a frequência cardíaca, pode levar esse homem a ter um evento cardiovascular. Então, assim, a gente não pode, isso é a responsabilidade do urologista, simplesmente chegar lá um paciente para mim e eu dar lá um tratamento, um Viagra da vida, né? Uhum. Mas, assim, dar um tratamento para disfunção erétil sem dar atenção para essa questão que o Caio levantou muito bem. É uma questão de investigação, né? A importância da investigação. E voltamos para a saúde do homem. É isso. A gente vai lá e dá a volta. Agora eu quero saber o seguinte. Como é que vocês lidam com a saúde de vocês, tá? E como é que vocês equilibram a vida de médico, que vocês, eu sei que são super ocupados, estão sempre atendendo, mas também tem que ter seu hobby, tem que ter a sua família, tem que fazer suas coisas. Como é que vocês dão, assim, me tragam o dia a dia de vocês dessa parte de equipe? Cada um de nós que tem um hobby diferente, mas temos Vamos deixar o Marcelo por último. Tem que começar por nós, porque ele vai falar mais. Vamos começar por nós aqui, Arthur. Temos um corredor. O que me bota no prumo de volta é a corrida, né? Não tem filho ainda, né? Não tenho filho ainda, então não tenho uma rotina é trabalho e a minha esposa, né? Mas o que me bota no prumo é a corrida. Então eu tenho uma rotina de treino bem regrada, tenho uma alimentação um pouco controlada, assim. Então é o que eu tenho por hobby. Consegue correr quantas vezes por semana? Eu corro de 3 a 4 e mais os treinos de força, né? Então dá 6 treinos por semana. Essa elegância. Se a minha semana deu tudo certo, 6 vezes eu treinei. E é muito bom, né? É bom. É muito bom. É muito bom. E tu, Caio? Bom, eu jogo tênis, que é o esporte que eu elegi atualmente para ser o meu esporte preferido. Mínimo aí 2, 3 vezes por semana. Mas a minha família toda ela é meio esportista, assim, então isso é uma atividade que a gente faz meio familiar, que é o jogar tênis. E também eu prezo muito, assim, por pequenos passeios, assim, sabe? Então, eu sempre tento, assim, dar alguma volta, fazer alguma viagem curta. Então, eu vou muito na área
sair da cidade, que eu acho que isso é uma coisa que relaxa muito. Às vezes eu vou pro interior num torneio de tênis do meu filho, eu já estou descansando. Volto renovado, que nem fiz esse fim de semana agora. Então, assim, além de praticar esporte, eu gosto às vezes de sair um pouco da cidade, assim, para me desligar um pouco da atividade. E uma outra coisa assim, tu tem espaços na semana de pausas do trabalho, onde tu sai um pouco mais cedo? Sim, eu gosto muito de participar da vida do meu filho, né? Então, assim, eu tenho momentos que eu busco ele no colégio, eu preservo a questão de almoçar todos os dias em casa, levo ele nas atividades físicas. Então, eu faço essas atividades com ele também como uma coisa relaxante, assim, né? Perfeito. E tu, Marcelo? Pois é, agora é longo. Esse assunto que tu traz, Mary, de hobby, lazer, ele é muito importante. Sabe que, quando o Caio falou, a gente dá palestras em empresas, uma das coisas que eu costumo dizer, um conceito que eu trago para as pessoas, é um tripé que sustenta a nossa saúde, que é justamente conceitos de alimentação, atividade física regular e hobby, um lazer, né? E isso tem relação com saúde mental. Toda a vida. Porque a gente não pode negligenciar a nossa saúde mental. Hoje a gente vive uma epidemia de ansiedade, depressão, a gente vê isso, né, entre mais jovens, inclusive. Sim. Muito porque existe uma conexão muito grande com eletrônicos e às vezes a pessoa deixa um pouco de lado essa questão. E o teu hobby? O meu hobby principal é música. Eu né? sei. Eu tenho uma banda há 20 anos, né, de médicos, e a gente toca, a gente ensaia todas as semanas, é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu sempre fui muito ligado a futebol. Sempre joguei futebol a minha vida inteira. Esse foi o meu esporte, né? Só que nos últimos anos, né, muitas lesões musculares foram me retirando do futebol. Também a gente tem uma atividade cirúrgica, então a gente tem medo de se machucar, né? Claro. Então me levou um pouco pra corrida. Então eu agora até tô um pouco afastado, tô voltando agora, mas é uma coisa que eu gosto também de correr, né? Moramos pertinho, né, Arthur? A gente corre ali no Marinha. Então a corrida é uma atividade que eu também muito acho gostoso, muito bom. É muito bom. Muito legal. Mas, gente, nós estamos terminando aqui. E eu queria, Passou rápido, né? Passou rápido. Passou rápido. Queria que vocês deixassem cada um uma mensagem, tá? Para o homem, tá? Para o paciente. Pensem no que vocês poderiam falar rapidinho, assim, mas que fosse uma mensagem que ficasse para a gente lembrar muito desse Novembro Azul de uma maneira boa. Fala primeiro. Pode começar. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que pensar saúde e prevenção não como uma situação de evitar doenças. Porque senão a vida pode se tornar muito também, né, chata, assim, tu ficar pensando, eu tenho que evitar isso aqui, né, tal. Mas a gente tem que pensar que essas atitudes de prevenção, essas ações que envolvem melhora do estilo de vida, então eu falei aqui, né, alimentação saudável, atividade física regular, lazer, hobby, né, associada a algumas situações que são recomendadas por sociedades médicas, de visita ao cardiologista, visita ao urologista, exames, por exemplo, como colonoscopia, mamografia, exames consagrados, né? Eles são muito importantes e a gente tem que pensar da seguinte forma, não para prevenir doença apenas, mas para manter a nossa qualidade de vida e manter o que é mais precioso na nossa vida, que é o nosso convívio com as pessoas que a gente gosta, com a nossa família, com os nossos amigos, continuar fazendo as coisas que nós gostamos. Se nós pensarmos dessa forma, tudo se torna muito mais fácil. Ir no urologista, fazer exame de toque, mamografia faz parte. É um dia. É um dia só, rapidinho. É um dia, hora. Não é nem um dia, né? É uma hora ali, né? Então, assim, é isso. Esse é o meu recado. Que legal. E tu, Arthur? Eu vou aproveitar o meu hobby, então, e eu vou usar, vai ficar um pouco parecido até com o que o Marcelo falou, assim, mas corram na frente, né? Mantenham atividades saudáveis, né, para que a gente não precise fazer diagnóstico de nada, né, e também que se eventualmente a gente achar alguma coisa, que seja precoce e a gente chegue num bom resultado de tratamento. Perfeito. E tu, Caio? Vamos lá. Eu acho que a gente podia deixar como mensagem, tenham o urologista como o seu médico amigo, como o seu médico para toda hora. E não pense no urologista como um médico para tratar alguma doença ou para tentar evitar alguma doença.
Tentem imaginar que nós somos os médicos que vão cuidar da saúde de uma forma geral. Então, nos tenham como um parceiro, como um amigo que tu vai visitar todo ano e que muitas vezes tu vai chegar lá e vai dizer, tá tudo bem comigo, mas eu vim aqui para te ver, para fazer exames e ver se continua tudo bem ou se eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, acho que a mensagem talvez tentem achar o urologista como um médico parceiro e amigo para a vida toda. E encarar a saúde com leveza, né? E te agradecer pelo convite em nome da nossa clínica. Né? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito legal. Eu acho que ficou muito... É um conteúdo muito rico. E aí eu aproveito para ir me despedindo do pessoal e dizendo assim, ó, que foi um prazer enorme meu conviver aqui essa 1 hora e pouquinho com o Caio, com o Marcelo e com o Arthur, porque a gente conversou sobre saúde, mas a gente falou muito de vida também, de vida saudável, né, do homem, também falamos da mulher. Então, como essas coisas conectam para que a gente realmente possa viver bem, viver bastante, mas de uma forma que seja assim, ó, com responsabilidade, com conhecimento, que eu acho que a informação é tudo para a gente adquirir saúde. Então, assim, eu só tenho que agradecer vocês. Tá? Agradecer a todos que nos assistiram, agradecer a Suelen Sarmento, Marketing Médico, a Medfin, que é uma empresa de contabilidade para clínicas médicas, e ao programa Bem Atender. Se inscrevam no canal, ativem o sininho ali do YouTube e sigam também o Mericast Oficial no Instagram. Até a próxima!